Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Vocês não me conhecem, muito prazer. Eu sou Nicole, sua melhor amiga crente da internet. Estamos aqui hoje pra conversar sobre um assunto que eu já fiz um vídeo não, eu já fiz um episódio no meu podcast falando sobre isso. Se você não conhece, eu tenho um podcast aqui que se chama Ecos do Jardim. Fiz um vídeo grande falando sobre esse assunto, mas hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho menor pra quem não tem tempo de ouvir o podcast. E também porque eu gravei o podcast em áudio, né? E aí eu falei assim, cara, esse assunto é muito bom e eu acho que dá pra gente fazer um vídeo um pouco mais curto falando sobre ele. E aí, se você quiser, você vai lá e ouve o podcast também, que aí eu consegui trazer um pouquinho mais, né, sobre o assunto, que é o assunto sobre idolatria do casamento. Já faço meu pedido aqui, se você é novo nesse canal, se inscreve aqui e já curte esse vídeo, porque isso me ajuda, né, a trazer mais conteúdo pra esse canal, né, me incentiva. E deixa já um comentário, né, ao final, ou agora, se você quiser, porque, né, ajuda a engajar, né, o famoso engajamento é sempre bom. E sempre incentiva a nossa querida amiga aqui, sua melhor amiga na internet, né? Então ajuda aí sua melhor amiga, porque ela é sua melhor amiga, né? Não é qualquer pessoa. Idolatria do casamento. Esse assunto é um assunto que já me pegou bastante desprevenida. Eu percebi que boa parte dos jovens adultos e adolescentes, na verdade, eles têm isso dentro da igreja, né? Porque a gente tem muito essa idealização de um relacionamento, de um casamento, a gente quer fazer as coisas de forma correta. Não é errado você querer ter um relacionamento, de forma alguma é errado você desejar isso. É um desejo totalmente legítimo e lindo, porém às vezes a gente acaba passando um pouquinho do limite. E aí, se você ouviu o podcast, eu vou falar coisas aqui que eu já falei lá, mas eu vou falar algumas coisas novas também. Mas em 2021, eu tinha terminado um relacionamento. E é um relacionamento que, hoje em dia, eu percebo que a errada do relacionamento era eu. Fui eu que terminei. E eu terminei justamente por eu perceber que eu tava agindo de forma muito errada. Porque eu comecei esse relacionamento por carência, né? Eu estava muito ansiosa, a gente tava no primeiro ano ali do Covid, né, em 2020, e aí eu tinha um crush, né, nesse rapaz, nesse menino, e aí a gente começou a conversar, eu meio que fui atrás, meio que, tipo, tive a iniciativa de ir atrás dele, mas no final a gente não tinha, assim, nada a ver. Na verdade, os dois estavam bem carentes, tal, né, bem ansiosos por conta de tudo que tava acontecendo, e aí, no final, assim, deu tudo errado, eu terminei esse relacionamento. E aí, quando eu terminei, eu fiquei, assim, um período meio ruinzinho, assim, né? Porque eu fiquei assim, cara, nossa, eu fiz tudo errado, magoei uma pessoa que, né, um rapaz bem legal, assim, a gente nunca teve nenhum problema, nunca brigou, nunca teve nada. Falei, nossa, magoei uma pessoa super legal, tal. E aí eu comecei eu entrei meio que numa pira ali de, nossa, de novo, não deu certo o relacionamento, né? Era meu segundo relacionamento. E aí eu fiquei assim, nossa, eu nunca mais vou entrar em relacionamento, só vou entrar em relacionamento quando for pra casar mesmo, tal. E aí eu comecei a estudar também um pouco mais sobre esse tema, pra que eu pudesse ser feliz solteira. Inclusive, eu acho que é um vídeo que eu posso fazer, um vídeo sobre solteirice. Nesse momento, eu me deparei com um vídeo da Zoe Lily, e eu falei sobre ele no podcast, que é um vídeo sobre idolatria do casamento, quando ela fala, né, sobre essa alta valorização do casamento e quando isso se torna uma obsessão nos nossos pensamentos. Cara, é muito, muito doido que a gente não sabe ter equilíbrio nem com as coisas boas que Deus nos dá. E eu não sei se você tem TikTok, mas esses dias atrás aí tava uma galera, e eu acho que isso tá rolando ainda, tem uma galera às vezes que faz vídeo orando pelo futuro marido, tipo, fazer uma campanha de oração pelo futuro marido, pra que seja isso, pra que não sei o que, não sei o que, pra que ele seja companheiro, pra que ele seja querido, pra que... Enfim, diversas orações aí. E aí você vê que existem os caras que fazem isso pras meninas, e você vê que, tipo, que é tudo por biscoito ali. E não é errado você fazer campanha, né? Eu acho meio desnecessário postar, né? Acho meio vergonha ali, não vou mentir. Só que o problema é que isso acaba demonstrando ali uma carência que todo dia você vai orar por aquilo. Tipo, o foco da sua vida é esperar por uma coisa que você não tem ainda. É você esperar por esse casamento. O tempo inteiro você vai ficar esperando por esse casamento. E daí eu percebo que existe essa descompensação. Por quê? Porque a gente vê muitas histórias de amor, a gente assiste muito filme, a gente romantiza muito tudo, a gente passa o tempo inteiro esperando que, vai aparecer alguém na minha vida, e eu só vou ser feliz quando essa pessoa aparecer na minha vida. E aí agora eu não sou feliz. Por quê? Porque eu não sou casada. Por quê? Porque eu quero ter alguém, porque eu quero namorar, porque eu quero beijar, porque eu quero... né? O tempo inteiro a gente fica esperando isso e a gente não sabe ser feliz no agora que o Senhor nos deu. E eu falei sobre esse livro nos últimos 4 vídeos. Sim, eu falei, mas eu vou falar de novo, porque é o que eu tô lendo, então aquilo que eu tô lendo eu vou ficar falando pra vocês, né? Mas
Esse livro que se chama Deixe-me Ser Mulher. E é um livro sobre feminilidade, mas eu acho interessante até os homens lerem, porque ele é bem curtinho, gente. Eles são notinhas que a Elizabeth Elliot, toda vez que eu perco falar o nome dela, ela escreveu pra filha dela, e os capítulos são, tipo, super curtos. São bilhetinhos que ela escreveu pra filha dela, falando sobre o assunto. E aí ela falou sobre um período de separação dela e do esposo dela, né? Ela ficou viúva super cedo. Mas ela fala sobre um período de separação, um pouco antes deles se casarem, eles ficaram longe e tal. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela mandou uma carta pra ele falando que ela tava muito ansiosa pra ver ele, tava muito ansiosa pra eles se casarem logo, pra não ficarem mais longe, não sei o que e tal. E aí ele disse o seguinte pra ela: não deixe nosso anseio destruir o apetite do nosso viver. E depois ela fala: nós aceitamos e agradecemos a Deus pelo que nos é dado, não permitindo que o não dado estrague tudo. Por quê? Porque as coisas que acontecem na nossa vida, no sentido de as coisas que nós ganhamos no tempo que Deus nos dá, em cada época e cada tempo da nossa vida, elas são importantes naquele momento. E se Deus não nos deu algo, né, em um momento específico, é porque nós não precisamos daquilo ainda. Ou não precisamos daquilo at all, entendeu? Então, por exemplo, você já se perguntou se realmente você quer se casar porque todo mundo ao seu redor tá casando por conta de uma pressão social? Ou você quer se casar porque você realmente tá apaixonado por alguém? Às vezes você nunca nem namorou. Como que você sabe que namorar é tão bom assim? Que casar é tão bom assim? Ai, porque eu vi num filme. Ai, porque isso é algo inerente ao ser humano. Tá, talvez seja, mas talvez nem seja pra você. Já pensou nisso? Aí eu lembro que nessa época eu fiquei pensando, eu falei, cara, como que eu funcionaria numa realidade em que eu jamais me casasse, onde eu jamais tivesse filhos, onde eu jamais fosse mãe? Como seria? A gente fica numa carência. E aí eu pensei, o que eu faria se eu não estivesse esperando? E aí me apareceu várias ideias de várias coisas que eu poderia fazer. Eu pensei, cara, eu posso ir fazer missão em qualquer lugar do mundo. Eu posso passar o resto da minha vida me dedicando na minha igreja, fazer um projeto de... sei lá, eu comecei a pensar em um monte de ideias. E aí eu comecei a perceber o tanto de tempo que eu perdia colocando energia em algo que eu não tinha, que Deus não tinha me dado. E eu acho interessante eu compartilhar isso com vocês aqui, porque muitas vezes a gente coloca muita energia em coisas que Deus não nos deu. Isso nos gera ansiedade. E é uma ansiedade que acaba se tornando pecaminosa, porque a gente acaba se separando do nosso propósito em relação a Deus e acaba se separando do próprio Deus. E tudo aquilo que nos separa de Deus é o quê? Pecado. E aquilo que toma o lugar de Deus é o quê? Idolatria. Gente, não, a gente não pode. É o tipo de coisa que muitas vezes por uma falta de reflexão a gente não percebe o que a gente tá fazendo. Então, na hora que caiu minha ficha, eu falei assim, cara, e se Deus tivesse me chamado pro celibato? Como teria sido? Se Deus falasse pra mim que eu seguir celibatário o resto da minha vida, como seria? E por mais que eu tivesse em consciência que eu não queria viver em celibato, eu comecei a ter muito mais equilíbrio para poder lidar com a minha própria solteirice e comecei a pensar, né, nesses meus momentos de carência, o quanto eles eram naturais ou não. E aí eu comecei a perceber de que essa minha carência, ela nunca ia passar se eu não curasse ela no Senhor. Se eu continuasse depositando ela, né, nessa expectativa de encontrar alguém. Porque essa carência, ela deveria ser curada no Senhor de uma forma correta. Porque se eu tinha carência enquanto eu tava solteira, eu ia entrar no relacionamento esperando algo da pessoa que a pessoa nunca ia conseguir, né, trazer pra mim. Por quê? Porque ela é uma pessoa, entendeu? Eu não vou colocar uma expectativa divina em alguém mortal. Porque a pessoa vai errar comigo. Então, se eu tenho carência solteira, eu vou ter carência no namoro e vou ter carência no casamento. E vou ser sempre assim, esse ciclo aí de imaturidade, de carência, de idolatria, porque eu sempre vou ficar esperando uma coisa que eu não tenho. E a Bíblia fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Guarde isso aí. E a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos, né, pegar dois pontos importantes aqui, né? O ações de graça e o guardar os vossos corações, que eu acho que eu até já fiz vídeo aqui no canal sobre guardar o coração. Ações de graça, muitas vezes a gente não é grato pelo aquilo que a gente já tem. E aí, se a gente não é grato, é muito mais fácil a gente colocar expectativas nos lugares errados ou se sentir triste e carente por conta de coisas diversas. E a questão, né, a paz de Deus guardará os vossos corações, existe aquele versículo também lá em Provérbios 4:23 que fala pra nós guardarmos nosso coração no Senhor. Inclusive isso tá aqui no negócio da minha irmã, de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Se a fonte tá errada, se a fonte não tá bem, se a fonte tá sendo ali, né, maculada, suja, com coisas extra, né, com pensamentos pecaminosos,
a sua vida inteira vai ser pecaminosa também. E aí isso é uma coisa que a gente não tá querendo, né? E é importante o quê? A gente ter a nossa mente muito guardada no Senhor e a gente investir a nossa energia em coisas que são do alto, para que essa carência, né, as nossas expectativas, elas sejam supridas pelo Senhor, né, e não por uma pessoa que pode errar conosco, né. Então isso é bem interessante, né, a forma como o Senhor me levou e como realmente eu fui sendo curada. E agora, dentro do meu relacionamento, eu percebo, assim, os momentos onde eu estou com uma carência que ela pode ser curada no Senhor e é algo que eu realmente posso conversar com o meu namorado, né? E eu tenho certeza que isso no futuro, quando a gente se casar, vai acabar também sendo algo muito interessante, né? Por isso que eu quis realmente compartilhar esse pensamento aqui com vocês, de coisas que eu já vivi com o Senhor, né? Que hoje estão sendo muito boas e muito mais assertivas, né, para poder lidar durante a minha vida. Mas enfim, eu queria trazer essa reflexão para você, se você nunca pensou sobre esse assunto. Você pode ouvir o podcast depois, né, e conversar mais sobre isso, ver mais a minha opinião sobre isso. Mas você já pensou nesse assunto de idolatria do casamento? Já pensou se você realmente talvez esteja colocando muita energia em algo que Deus não te deu agora? Porque isso é algo a gente pensar, né, enquanto cristãos solteiros. Eu quero fazer um vídeo só sobre solteirice e tudo mais, mas é bem importante a gente ter essa reflexão. Te convido a deixar um comentário aqui embaixo a respeito do assunto, a curtir esse vídeo, e se você for novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. E me siga nas redes sociais também. E é isso, espero que a gente possa estar crescendo junto com o Senhor, que a gente possa estar orando, entregando, né, os nossos pensamentos para o Senhor também. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!